professora Fabiana. Agora você vai conhecer outro poema e seu autor, estudar outros sinais de pontuação e brincar de encontrar rimas. Além, é claro, de descobrir o significado de diferentes expressões. Olá, pessoal! Tudo bem? Na semana passada, trabalhamos o poema Seu Lobo, de Sérgio Caparelli. Nesse poema, conseguimos perceber uma importante característica desse gênero, a musicalidade. Também estudamos o que são versos e estrofes. Vamos relembrar? Os espaços entre um bloco e outro do texto do poema indicam uma estrofe. Já cada linha de uma estrofe é chamada de verso. Nessa semana, vamos dar continuidade ao estudo do poema Seu Lobo e conhecer outros sinais de pontuação, interrogação e exclamação, bem como perceber que, apesar de pequenos, eles podem fazer toda a diferença na hora da escrita e descobrir que as palavras e expressões podem apresentar diferentes sentidos. Também vamos estudar outro poema e conhecer a biografia do autor, além de nos divertirmos com atividades voltadas ao trabalho com rimas. Agora, mãos à obra. No poema Seu Lobo, o autor cita diferentes partes do corpo do lobo. Você lembra quais são elas? Então vamos conferir. Responda a atividade 1 da seção Lápis na Mão, lá na página 46. Peça ajuda de seus pais ou responsáveis para verificar as respostas. Depois, responda as atividades 2 a 7. Lembre-se de que, às vezes, o uso de uma palavra ou outra não fica tão bom. Parece que não combina com o que queremos dizer. Por isso, é preciso ficar atento à escolha de palavras, ok? Agora, vamos para a página 48. Você percebeu que no decorrer do poema, Chapeuzinho faz diferentes perguntas ao lobo? Você sabe quantas são? Para descobrir, acompanhe a leitura novamente, só que dessa vez numerando cada pergunta. Vamos à leitura. Seu lobo. Seu lobo, por que esses olhos tão grandes? Para te ver, Chapeuzinho. Seu lobo, para que essas pernas tão grandes? Para correr atrás de ti, Chapeuzinho. Seu lobo, por que esses braços tão fortes? Para te pegar, Chapeuzinho. Seu lobo, para que essas patas tão grandes? Para te apertar, Chapeuzinho. Seu lobo, por que esse nariz tão grande? Para te cheirar, Chapeuzinho. Seu lobo, por que essa boca tão grande? Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. E aí, quantas perguntas são? 6, não é mesmo? Como você descobriu quantas perguntas Chapeuzinho fez ao lobo? Perfeito! Por meio dos sinais de interrogação. Viu só? Você acabou de descobrir que o ponto de interrogação é usado para fazer perguntas. E para testar seus conhecimentos, que tal escrever uma pergunta para o seu lobo lá na atividade 2? O que você vai perguntar? Pense um pouquinho nisso. Escrevam a pergunta de vocês, que a gente já volta para continuar, ok? No verso, ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. Qual é o último sinal de pontuação? E como será que ficaria esse verso se fossem utilizados outros sinais? Vamos ver? Primeiro com ponto final. Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho. Agora, com ponto de interrogação. Ah, deixa de ser enjoada, Chapeuzinho? Você conseguiu perceber que o uso de um ou outro sinal muda o jeito como falamos? Como na fala, usamos nosso rosto, nosso corpo e nossas mãos para expressar o que estamos falando, na escrita precisamos usar os sinais de pontuação. São eles que vão nos ajudar a dar expressividade ao que vamos escrever. Agora, responda as atividades 4 a 6 nas páginas 49 e 50. Depois chame quem estiver em casa com vocês para ajudar a verificar as respostas. Quando terminarem as atividades do livro didático, podem ir para o livro de atividades. Lá vocês vão encontrar outras atividades sobre pontuação. Pouca coisa, tá? Anotem aí.
livro de atividades, atividades 6, 7 e 8, página 25 e 26. Agora, você vai ouvir um poema de Gilles Edward e, na sequência, descobrir um pouquinho sobre ele. O autor desse poema é o moço da foto, que está na página 51. Se quiser saber mais sobre ele, pode ler a biografia, que fica abaixo da foto, tá bem? Lembrem-se de que a biografia é um gênero que narra fatos da vida de uma pessoa. Agora o poema. Na página 50, na seção Clique no texto, vocês vão conhecer o poema de Gilles Edward. Antes de tentar ler o poema, é uma boa ideia acessar o QR Code que está logo do ladinho dele e escutar o poema. Nesse áudio, vocês vão conseguir acompanhar a entonação de cada verso e entender melhor como os sinais de pontuação ajudam a gente a entender o que está escrito. Depois, declame o poema com a entonação apropriada. Se for preciso, ouça o poema novamente. Agora, vamos ver se conseguimos lembrar a história que o poema conta? Quem são os personagens desse poema, hein? Quais deles conversam? Chama lá quem está com vocês em casa para ajudar a entender bem o poema. Depois, responda as questões 2 e 3 na página 51. Vamos continuar? Então tá. Muitas vezes, para dizermos algo, acabamos utilizando expressões. Por exemplo, quando um adulto diz, já falei mais de 1000 vezes para guardar os brinquedos. Na verdade, ele não falou mais de 1000 vezes, não é? Mas a gente sabe que é melhor guardar logo os brinquedos, não acha? Sabendo disso, responda as questões 4 e 5. Depois, divirta-se encontrando rimas nas atividades 6 e 7. E depois de tanto empenho, aproveite para acessar o objeto educacional da página 52 e testar seus conhecimentos sobre rimas. Lembre-se de que rima é uma semelhança de som entre as palavras, que podem aparecer no final ou no meio do verso em um poema. Agora, vamos encerrar nossa aula, retomamos o que vimos hoje, combinado? Pessoal, nessa semana vimos um pouco sobre pontuação, percebendo como os sinais ajudam a gente a entender melhor o texto. E lemos outros poemas com diálogos inusitados. Espero que tenha sido divertido e proveitoso para vocês. Lembrem-se, nesse momento, vamos usar a tecnologia para o bem e espalhar conhecimento. Até a próxima!